Então, qualquer jogo, eu vi lá um jogo com o Atlético, o campo ficou mais gente fora do que dentro do campo. Desde o início da estadia no Campo Grande que o Benfica sabia que teria de procurar uma solução mais duradoura. Os custos com a manutenção de um estádio velho e desadequado às exigências atuais pesavam no orçamento encarnado. No entanto, a promessa governativa de um estádio novo em Monsanto era agora pouco mais que uma miragem. A Câmara de Lisboa falara de um possível terreno na Avenida Brasil, mas não concretizara qualquer proposta, até que a bússola começa a apontar noutra direção. Um dia, uma sexta-feira, vão ter com o Bugalho e disse: epá, sabes que a Câmara vai lá pôr máquinas na segunda-feira para cortar metade do peão e deitar a pista do atletismo abaixo. Está a ver? O homem ficou completamente doido e no sábado de manhã levantou-se, foi direito ao Ministro das Obras Públicas, que ele não conhecia. Então foi lá, bateu e tal. A criada veio, o Sr. Ministro ainda está no quarto. Então, olha, faz favor, entrega-lhe este cartão. Ela entrou o cartão e depois veio com a resposta e disse: olha, o Sr. Ministro disse para o senhor entrar aquele quando se despachar. Era então o Ministro Cancela de Abreu. E disse-lhe: não, o senhor tenha paciência, senhor, segunda-feira às 9 horas esteja no Campo Grande, que eu estarei lá e as máquinas não entram em ação. E foi então ele, engenheiro, é que disse: o Benfica tem que ir para Benfica. Estava dado o sinal para uma marcha longa, mas imparável. À beira de completar 50 anos, o Benfica já não tinha nem idade nem estatuto para peregrinar por Lisboa ao sabor dos desígnios de proprietários ou do superior interesse das obras públicas. O presidente Joaquim Ferreira Bugalho é o esteio de uma campanha que se estende a todos os sócios e amantes do clube e que se pauta por princípios ambiciosos, mas claros. A nova casa do Benfica será própria e não arrendada. Terá de estar integralmente paga no dia em que for inaugurada para evitar o descalabro financeiro das Amoreiras. Mais que um estádio, será um parque de jogos que permite albergar todas as modalidades que se praticam no clube. Será simples, mas funcional, com grandeza para acolher todos os sócios e margem para crescer ao longo dos anos. O Joaquim Ferreira Bugalho, como disse, foi um grande presidente do Benfica. Não era um homem, digamos, socialmente muito acessível. Era um homem metido nos seus negócios e no seu Benfica, mas era um homem extremamente humano e extremamente, profundamente sério. Ele dizia que ia fazer um estádio, quando muitos não acreditavam, e que quando inaugurasse o estádio, só inaugurava o estádio se o estádio tivesse pago. Foi o único campo que se construiu até ao fim e não se ficou de grande questão. Encontrada a localização em Carnide, entre a Estrada de Benfica, a Rua dos Choeiros e a futura Segunda Circular de Lisboa, o projeto do novo parque de jogos é entregue ao arquiteto João Simões, antigo atleta do clube. Simões apresenta um plano ambicioso, no coração do qual se encontra um estádio de nível mundial com capacidade para 40 mil espectadores. E a começar a mais extraordinária epopeia da história encarnada. A função dela era a Comissão Central para a construção de um novo parque de jogos. Então tinha como funções a angariação de fundos. O que era? Eles tinham uns bilhetes para vender, tinham uma certa comissão. Eles, para quando foi o Campo da Luz, aquela comissão fez coisas incríveis. Havia potes especiais em todo ao lado desta terra, que cá em Lisboa e fora. E os benfiquistas era uma religião que tinham que deitar a sua moeda. Para assistirem à abertura do mielheiro gigante, destinado à angariação de fundos para a construção do novo estádio do Benfica em Carnide. O mielheiro reservava uma surpresa, pois os donativos que se acumulavam no seu bojo excediam 200 mil escudos. Aquela chuva de dinheiro em cima de um colchão, quem boa cama fizer, nela se deitará.
entusiasmou justamente a assistência, dando mais uma clara prova da generosidade e da coesão da massa associativa do Benfica. A secção de cicloturismo do Sport Lisboa e Benfica dedicou o seu festival deste ano, realizado no Jardim Zoológico, à construção do novo estádio do Popular Clube Lisboeta. Crianças e adultos benfiquistas aplaudiram os sucessivos números do programa, em que a patinagem artística teve destacado lugar. E apresentou-se a nova modalidade do hóquei em bicicleta. O elefante fez sensação puxando um carro com sacas de cimento encimadas por um emblema em que a águia era autêntica. A águia arregaça as mangas. No início dos anos 50, os sócios decidem voluntariamente aumentar a cota de 16 para 20 escudos. Começa a campanha Fundos para o novo estádio e arrancam um sem número de iniciativas. Donativos, mielheiros, rifas, saraus, corridas de touros, campanhas de cimento e de ferro, tudo o que cumprisse a máxima de Ferreira Bugalho. Tudo o que os benfiquistas quiserem fazer, conseguem fazer. No dia em que as máquinas foram para lá para começar as obras, esse Bugalho e outros mais, Ribeiro dos Reis e isso tudo, arranjaram lá um bocado de terreno, houve uma grande festa nesse dia. Fizeram lá um arraial e tal, barraca com comes e bebes e tal. E então fizeram lá um bocado de terreno e uma enxada. Quem desse ali uma enxadada pagava 5 escudos. Foram ir buscar uma verba que não quero saber. Foi o dia inteiro a dar enxadadas. Em 1953, milhares de sócios e simpatizantes passam pela obra e trabalham nela com as próprias mãos, pagando ainda 10 escudos por cada enxadada. O novo estádio, aquele que ficaria para a história como o Estádio da Luz, era o triunfo de um clube feito da vontade do povo. Não há nada que não se tenha feito para que aquele estádio tenha sido construído. Olha, os sócios trabalhavam de pedreiro, havia sócios que emprestavam caminhonetas com materiais, carregados de materiais, pedra, cimento, tijolos, essas coisas todas, e os sócios trabalhavam lá, gratuitamente, por amor ao clube. Eu recordo de ir com o meu pai, dentro de uma velha Ford, que era uma carrinha que havia lá da empresa do meu pai, com os sacos de cimento. Que a malta tirava daquela obra, pedia só ao construtor, abonei 3 sacos, não sei o quê, e depois íamos ao estádio e deixávamos ficar os sacos de cimento. A campanha do cimento foi muito engraçada, porque estabeleceu-se uma coisa de âmbito nacional, com as pessoas a querer contribuir de uma forma ou de outra para essa campanha do cimento que viria a dar o outro Estádio da Luz. Faziam-se leilões, leiloava-se tudo. Coisas oferecidas ao clube. Então fazíamos permanentemente leilões. Tudo servia para se dar dinheiro. Depois de recusar a proposta de Salazar para inaugurar o recinto a 28 de maio, aniversário do golpe que conduzirá à ditadura, o Sport Lisboa e Benfica abre a porta do Estádio da Luz a 1 de dezembro de 1954. Bom, eu conheci Joaquim Ferreira Bugalho, ele sabia perfeitamente que eu era sportinguista, e quando ele me convidou para eu fazer a apresentação do festival de inauguração do Estádio da Luz, sei que houve no Benfica pessoas que estranharam e lhe disseram: Sr. Bugalho, olha que o Artur Agostinho é do Sporting. E eu fiquei sempre muito grato ao Joaquim Ferreira Bugalho, porque ele disse: é do Sporting, mas a gente precisa de gente séria para fazer a apresentação da inauguração do Benfica. Eu fazia ginástica no Benfica, portanto eu desfilei lá na gravilha, não é? Porque aquilo era um retângulo relevado, depois tinha gravilha lá. Então eu era miúdo, nessa altura, em 54 eu tinha 6 anos. O campo estava a arrebentar pelas costuras. E antes do campo, houve em redor do campo, desfilar todas as secções do Benfica. Foi um dia inesquecível. Eu, de 100 anos que eu vivo, jamais esqueci, não sei se era da minha memória,
aquele espetáculo grandioso do estado, da inauguração do Estado da Luz. Foi imparável. A inauguração do estádio privativo do Sport Lisboa e Benfica foi acontecimento notável nos anais do popularíssimo clube e do desporto português. Todas as principais agremiações desportivas do país enviaram representantes à festa inaugural para saudarem fraternalmente os rapazes da camisola encarnada. O Presidente da República condecorou a bandeira do clube. Acompanhavam-no o Ministro da Educação Nacional e outros membros do Governo. Os dirigentes do Sport Lisboa e Benfica não podiam esconder a profunda emoção que os dominava. Desfilaram centenas de graciosas desportistas, trazendo na mão cachos de balões brancos e encarnados, cuja largada constituiu o número mais aplaudido do festival. O golo inaugural de Francisco Palmeiro é um pontapé contra o impossível. Nós tínhamos ganho lá ao Porto quando foi a inauguração do Estádio das Antas. Eu não jogava ainda no Benfica nessa altura. Tínhamos ganho lá por 8-2. E então, depois eles foram convidados para vir cá à inauguração da nossa cidade. Ganharam 3-1. Eu tive o privilégio de ter marcado o primeiro golo na inauguração de um estádio maravilhoso para nós naquela altura, muito bonito, e que era o nosso orgulho naquela altura. De maneira que mesmo perdendo, não fiquei totalmente satisfeito porque perdemos, mas pelo menos ficou marcado na história do clube que marquei lá o primeiro golo pelo Benfica na inauguração da nossa cidade. É um jogo muito confuso. Nós nem jogámos mal, mas o Porto marcou 3 golos, talvez a emoção do próprio dia, com muita festa. Na véspera houve festa, fomos jantar ao Campo Grande. Quer dizer, houve muita festa antes da festa verdadeira. E se calhar isso contribuiu para um certo desnorte mental dos jogadores. Naquela altura havia só um campo relevado que era o das Salésias. Não havia mais nenhum campo. Agora, um campo relevado, a categoria daquele do Benfica, aquilo foi uma maravilha. E foi o trampolim para a taça dos campeões europeus, foi realmente o Estado da Luz. Que nós não queríamos, aos europeus, se não tivéssemos saído do Campo Grande. Um bom ciclista pode ser o melhor ciclista do mundo, mas se montar uma bicicleta má, não ganha nada. Ora, um campo como o Estado da Luz, uma relva que aquilo parecia um bilhar, com jogadores excepcionais que o Benfica tinha uma qualidade técnica extraordinária, foi uma valorização extraordinária para a própria equipa e para os próprios jogadores. Depois de longos anos de itinerância, o Benfica tinha enfim chegado a casa. O Complexo da Luz seria um organismo vivo que acompanharia o crescimento do clube ao longo de quase meio século, com capacidade para saltar todos os obstáculos e guardar todos os troféus. Em volta do primeiro campo relevado dos encarnados, cresceram torres de iluminação, bancadas que se estenderam até aos 120 mil lugares, campos de treinos, cortes de ténis, pistas de ciclismo e atletismo, pavilhões. O projeto impossível tornou-se afinal um dos maiores e mais emblemáticos estádios do mundo. Casa de Eusébio e Chalana, Humberto Coelho e Rui Costa, Bento e Coluna, Simões e Nené. Foram 49 anos e 1075 jogos, 846 vitórias contra 62 derrotas, 692 golos sofridos, silenciados por 3.121 marcados. Ali, o Benfica venceu por 5, por 6, por 9, até por 14. Deu 10-0 ao Stade do Delange, 6-0 ao Nuremberg, 5-1 ao Real Madrid. Fez todo o caminho até às taças dos campeões europeus e ergueu um sem número de títulos nacionais. O último golo marcou um dos mais notáveis jogadores da última geração do estádio, Simão Sabrosa, a 22 de março de 2003, quando um estádio novo já crescia à sombra da velha luz. Recordo-me de um jogo em que o Benfica ganhou por 3-1 ao Sporting e foi campeão nacional, em que o Bento falhou um penalti, o saudoso Bento,
infelizmente já falecido, falhou um penalti. Recordo-me da invasão